ele for grosso com a gente. A gente não vai devolver na grosseria, a gente não vai devolver no mau humor, a gente vai devolver com um elogio, uma dica, um sorriso, porque é aí que a gente ganha o cliente. A gente tem que se doar mais quando a gente vê que o cliente ele não tá tão legal, sabe? Tá grosseiro e tudo mais. Uhum. Uma coisa, os clientes nem sabem o que eles querem. Eles querem aula de balé para o filho dela, mas eles não sabem que eles querem que a filha dela desenvolva autonomia, desenvolva autoconfiança. Ela não sabe que isso é importante e que dá para desenvolver isso no balé. Então, se eles estão pedindo um cavalo, a gente dá um carro para eles. A gente vai além da necessidade que ele tem. E isso é a mesma coisa. O cliente pediu algo para você, tente dar algo a mais do que ele está pedindo, sabe? A gente não pode fazer promessas, a gente tem que dar a garantia de algo, né? Aquela frase, assim que possível, eu já te envio. Esse assim que possível tem que ser o prazo final. A gente tem que ser antes do assim que possível, né? Jamais discutir com nenhum cliente, ser bem confiável. Passar confiança para eles. Aí existe uma diferença entre a necessidade e o desejo. Necessidade é, por exemplo, a pessoa ela está precisando ocupar a filha dela com algum exercício, porque a filha dela está precisando gastar energia. Ela tem uma necessidade. E muitas das vezes ela não sabe que ela tem um desejo. Ou ela até tem um desejo, sabe? Mas ela vem até nós por uma necessidade. E a gente tem que atingir não só a necessidade, mas o desejo do cliente. Então, o desejo é a experiência que a gente oferece. A necessidade é o produto que a gente oferece para ele. Então, o desejo ele é mais emocional, ele é mais profundo. Por exemplo, eu tenho grifado aqui, eu vou pegar os exemplos que eles dão aqui de desejo e será que eu não vou achar? Aqui. Então, olha só, consertar o carro é uma necessidade. Agora, os desejos, eles incluem honestidade, a explicação clara do problema e um trabalho rápido e confiável. Então, ele precisa arrumar o carro, mas ele deseja todas essas outras coisas, né? Um café é uma necessidade. Só que os desejos incluem um bom sabor, um atendimento rápido, agradável. Uma operadora de telefonia celular é uma necessidade, mas os desejos são uma recepção confiável, um bom suporte técnico, um processo facilitado. Então, a gente tem que oferecer o desejo da pessoa, sabe? Ser bem atendido, fazer com que a filha seja muito bem tratada, que a gente consiga agilizar sempre quando ele tiver algum problema, que a gente possa oferecer tudo que o cliente, que o nosso cliente ele deseja. Então, o que será que uma mãe ela deseja, além da necessidade do filho gastar energia ou aprender algo que gosta? Acho que ser bem cuidada, né? A questão da segurança que a gente estava falando. Que a mãe ela quer levar o filho para fazer uma coisa em algum lugar, mas que ela quer que ele fique seguro. Um ambiente seguro, exatamente. Que ela quer bons profissionais, né? Agora tá, uma coisa que você precisa estar bem atenta ou coisas que você precisa evitar.
tem que ficar muito atenta para você nunca deixar um cliente sem resposta. Então, tem gente que entra em contato no Messenger, tem gente que entra em contato no Instagram, no WhatsApp, mas nunca, pode ser que às vezes você está num dia muito corrido, cheio de tarefas. Eu sempre vou preferir que você faça o atendimento do cliente do que você resolva aquela tarefa. Então, por exemplo, se eu pedir para você, ai, Thalita, eu preciso muito que você entre em contato com tal lugar, que você faça uma planilha, isso e aquilo. Mas se tiver pessoas entrando em contato, você pode deixar o que você está fazendo, nem que você entregue 1, 2 dias de atraso, mas que você atenda e dê prioridade a responder as pessoas. Então, assim, eu já vi mensagem que a Carol deixou o cliente sem resposta. Ela falava assim, tá, já vou ver. E ela não respondia mais. A pessoa mandava o boleto, ela, tá, vou enviar. Ela não reenviava mais. Eu acho que ela fazia as coisas tão na correria, ou tão afobada, ela se esquecia, sabe? Por isso, quando você abre uma mensagem, não deixa para depois. Cliente pediu boleto, manda na hora. Cliente pediu um link, manda na hora. Porque se você abre, depois vai fazer qualquer outra coisa, você acaba deixando para trás, passando batido. E nunca deixar o cliente sem resposta. E aí entra a eficácia de responder rápido, que foi aquilo que a gente conversou. A gente está numa era que a pessoa quer para ontem. Então, a gente precisa ser o mais ágil, o mais rápido possível no nosso atendimento. Naquele momento você não pode realmente responder a pessoa, ou você não consegue fazer a matrícula dela, mas responda assim, fala, muito obrigada, logo mais estaremos fazendo sua inscrição, sabe? Mas avisa o cliente, não deixa ele sem resposta, né? Sempre conferir se vai enviar algum comunicado, confere se todo mundo recebeu. Às vezes, se você manda só no grupo, comunicado em grupo, tem mãe que não vê grupo, ou que passa batido. Então, vai dar um comunicado, manda sempre individual para todo mundo, não só no grupo do WhatsApp, tá? E verifica se a pessoa recebeu, porque às vezes fica só um pontinho. Então, tem que verificar também se a pessoa recebeu. Se a pessoa não recebeu e for um comunicado urgente, tem que ligar para ela. Olha, eu te mandei uma mensagem, mas eu vi que não chegou no seu WhatsApp, por isso eu estou ligando para te avisar que a professora Jaque acabou ficando doente e não vai conseguir dar aula amanhã, por exemplo. Tá? Você vai ter que ficar atenta se a criança ela já recebeu o uniforme que ela encomendou ou se está perto do prazo para a gente confirmar. A mãe pediu o uniforme após 30 dias, então a gente tem alguma coisa que você tem que fazer, planilha, Google Drive, Google Drive não, Google Agenda mesmo. Você vai ter que usar o Google Agenda por conta das nossas tarefas. Você viu lá que a mãe da ciclana colocou que você daqui 30 dias, entra no Google Agenda, deixa eu ver se eu tenho aqui, entra no Google Agenda e já coloca lá, no dia 4, você coloca lá, fazer pedido do uniforme fulana. Aí, quando cair no dia 4, o Google já vai dar para você um lembrete, um aviso. E você vai conseguir ver também na sua lista de tarefas. Então, acho que a melhor forma para você se organizar é tudo no Google Agenda. Tem alguma coisa que você precisa fazer? Cria um lembrete lá, que vai ser mais fácil. E aí, o uniforme também precisa colocar esse lembrete. Confirmar a encomenda tal dia, sabe? Tá, ok. É melhor do que você ficar entrando lá no formulário e ver quem que clicou e receber depois. Sempre ficar atenta lá em falta das crianças. Então, entra no sistema, veja se vai ter aula naquele dia. No dia seguinte, você entra lá, vê quem ficou com falta, manda uma mensagenzinha para a mãe perguntando se está tudo bem. A mãe falou que a criança doente está com Covid, me avisa, porque a gente pode fazer algum agradinho para a mãe, mandar entregar alguma coisa na casa dela, para a criança, o presentinho da aula para a criança, fazer esse agrado, sabe? Então, se a criança ela faltou porque ela não estava bem, me avisa, a gente pensa em fazer alguma coisa. Ou às vezes nem me avisa. Você já pode deixar planejado alguma coisa nesse sentido, que você pega e manda alguma coisa para a pessoa, já a gente tem que alinhar isso, né? Tá bom. Ficar atento ao estoque da loja,
Se tá em falta alguma coisa, me passa, porque daí eu faço a encomenda de alguma sapatilha que tá em falta, né? E ficar sempre à disposição. Aquilo que eu falei, desvantagem, desvantagens, ter eficácia, agilidade e rapidez. Tá, só vou subir aqui agora, ó, que ontem foi o que eu passei para você, mas tá aqui no Excel também. Excel não, no print, né? PowerPoint, sobre o uniforme, que o uniforme o pagamento é a entrada, paga a entrada ou divide no cartão quando recebe, Travou. não entrega o uniforme sem ter a primeira entrada paga. À vista, o uniforme tem 10% de desconto, e a gente desconta da máscara e do kit coque. O uniforme ele é obrigatório para criança, tá? E a gente não vende o kit bailarina encantadora separado. Meia calça e sapatilha tem que ser rosa claro. A criança não pode vir aparecer de sapatilha amarela, vermelha, azul, roxa, nem meia calça colorida. Tem que ser tudo clarinho. Isso é obrigatório, são regras da escola, tá? Todas as aulas as crianças precisam vir de coque. A gente tem um vídeo tutorial que a gente sempre manda para a mãe depois que ela faz a matrícula, de como que faz o coque, como que ensina ela a fazer o coque. Todo mundo precisa receber esse vídeo, porque senão a criança tem com o coque caindo na aula e fica atrapalhando o rendimento da aula, tá? A criança não pode ir de colar, de anel, de pulseira para a aula. Então, isso tem que ser uma orientação já para os pais também. E o prazo de entrega a gente dá aqui até um mês, porque se tá em falta, a gente encomenda e acredito que um mês é para chegar. Mas sempre, se tiver em falta, confirma com a Ivonete, que é a nossa costureira, fala, ó, vou precisar fazer encomenda de tal numeração, quanto tempo leva, aí você passa para a mãe, tá? Então, se tiver em falta alguma coisa, já pergunta para a Ivonete e aí depois você passa o tempo para a mãe. Sempre é mais do que a Ivonete passou. Mensalidade é aquilo que a gente conversou. Essas orientações que você falou aí do brinco, pulseira, essas coisas, ela já vai na mensagem quando a mãe finaliza a matrícula? Não, a gente tem que pôr. Era bom pôr. Sabe, naquela que a gente manda depois que já finalizou a matrícula, já tá tudo certo. Sim. A gente tem que enviar uma mensagem só sobre o uniforme e o coque, né? Com o tutorial. Isso. Com tutorial de como fazer, e acho que nessa mesma mensagem a gente já poderia colocar isso. Nessa mesma mensagem que eu mando. É que, né? Tá. Uhum. Nessa primeira mensagem que eu mando é mais. Que não Beleza. Vou criar essa mensagem, então, deixar pronta. A mensalidade, cada unidade, ela precisa seguir sua data de vencimento padrão. Não pode fugir da data de vencimento padrão. Se for fugir, é aquele lá que a gente conversou. Dia 28, o valor de 147 e 5 dias antes, 132, né? Com desconto. Então, CEPRA, o vencimento é todo dia 10 e tem 5% de desconto. A Embi, o vencimento vai ser dia 28, tem 10%. Itatinga, dia 10, não tem desconto. SD, dia 10, tem desconto. Rudder, dia 10 e tem desconto. A gente só não tem desconto em Itatinga, porque eu falei para você, não precisa. A Embri precisa, porque os pais são bem caloteirinhos. travou de novo. Voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Travou. Voltou agora. Ah, beleza. Ó, já, vem comprovar. Tá? Aí tá, isso aqui a gente tem que deixar na folhinha para você. A mãe não pode pagar dia 10, não pode pagar dia 28, sugere o pagamento no crédito recorrente. A mãe não trabalha com crédito recorrente, aí a gente libera a data do dia 28. Tá, a gente não tira juros nem multa de boleto, tá? Uhum. Exceto se o cliente não recebeu o boleto por um erro nosso. Mas a gente não tira.
Mesma coisa, passou do prazo, nós não damos desconto de 5% nem de 10% após o dia 5 do vencimento padrão. Isso tem que ser regra, a gente não pode abrir exceção. Desconto familiar, 5% por aluno. Isso foi o que a gente já falou ontem. Uma coisa que a gente não falou, só para concluir aqui, é a questão do identificar o cliente e saber como que vai ser o nosso atendimento para cada cliente. Por exemplo, a gente montou um roteiro com 10 tópicos do que a gente tem que passar para o cliente, certo? Todos são muito importantes. Porém, tem cliente que quer apenas saber o preço mais baixo, qual é a escola com o preço mais baixo. Tem clientes que eles querem ser atendidos na hora, com rapidez e com eficiência. E tem clientes que preferem a qualidade de interação humana. Então, tem cliente que realmente vai apreciar mais aquelas mensagens que já são prontas, por ser rápida e eficaz. E tem cliente que já quer uma interação humana. Isso é uma coisa que a gente vai ter que identificar e saber como que vai ser o acompanhamento com o cliente. E vir aquela questão de espelhamento. Uhum. Né? Mas é isso. Os gatilhos mentais. É muito importante a gente pegar bem esses gatilhos mentais para usá-los sempre nos atendimentos com o cliente. Prova e prova social. Prova é aquilo que eu dou, que eu comprovo que a criança, ela aprende o balé, que a criança realmente, ela cria desinibição. Prova social é o que os nossos outros clientes falam. Então, sempre bom a gente ter prova e prova social. Por isso que eu vou fazer aquele vídeo de prova social, para a gente sempre enviar um videozinho dos pais, das aulas e tudo mais. Você viu aquele vídeo que eu te mandei do Face lá? Vi. Era legal um vidinho daquele lá, porque daí você consegue intercalar, tipo, você dando a aula e o pai falando. Exatamente. E você viu que foi um vídeo caseiro, né? Uhum. Só que traz mais credibilidade do que um vídeo todo montadinho. Que traz mais realidade para o cliente. Se eu vejo a foto do McDonald's, é aquela foto pronta de Photoshop, e eu vejo uma foto de um lanche tirado na hora, eu vejo a realidade, é mais convincente. Então, a gente pode criar um vídeo mesmo. Ali eu pego uma aula que eu vou dar amanhã, assim, essas coisas, e gravo mesmo, né? Outra coisa que a gente precisa ativar nos nossos clientes, das nossas comunicações, é a escassez. Por exemplo, a mãe vai agendar uma aula experimental, fala, a gente tem uma vaga para aula experimental no dia tal, você quer agendar? Estou gerando escassez. Se ela não agendar, outra pessoa vai. Né? Outra forma de gerar escassez é realmente, olha, a gente tem as últimas vagas disponíveis e temos tantas pessoas interessadas. Ou por exemplo, a gente tem uma vaga disponível nessa turma e nós já temos 3 pessoas que mostraram interesse hoje. É uma forma de gerar escassez, porque eu tenho uma vaga e 3. Não adianta só falar assim que eu tenho uma vaga, porque às vezes uma vaga pode ser até muito, se não tiver ninguém interessado. Então, para gerar escassez, ela tem que saber, tem que ter um número de comparação com aquilo que eu tenho. Urgência, a gente sempre tem que dar prazo para tudo que a gente faz. Para fazer matrícula, tem que dar urgência para a mãe. Para qualquer coisa, para a mãe responder sua mensagem, dá uma urgência, dá um prazo. Responder até tal. Por exemplo, eu falei para os pais que a matrícula do CEPRA ia ser até hoje, dia 4. Hoje teve 4 pessoas que vieram falar comigo para fechar a matrícula. Eles deixaram de última hora, mas eles captaram que esse era o prazo, depois não dá mais. Então, assim, gerei urgência. Então, tem que gerar urgência e prazo para tudo. Reciprocidade é outro gatilho mental. Se você faz algo pelo cliente, ele vai querer te retribuir. Então, se você passar ali todo um atendimento para o cliente, dar uma atenção, dar alguma coisa para ele, ele vai querer retribuir, nem que seja para ele vir até a escola conhecer.
Compromisso e coerência. Responder vários sims, fazer com que o cliente concorde com você. Por exemplo, você tem que tirar vários sims do seu cliente durante a conversa. Você gostou das nossas aulas? Ou você gostaria? Tarará? Alguma pergunta que você faça que você tire a resposta sim do cliente. Porque quando você for fazer uma chamada para ação, seja para vender a aula, ou seja para vir conhecer o cliente, ele vai estar com tanto sim na cabeça que automaticamente ele já vai concordar e vai falar sim para você também. Tá me ouvindo? Agora deu uma travada. Teve Melhorou? alguma coisa que você perdeu? Acho que não. Ele dá umas travadas assim, sabe? Aí para e volta. Sim. Então, dentro de uma conversa, fazer perguntas para que o seu cliente responda sim, para que quando você chegue no final do seu atendimento, seja para vender algo, ou seja para chamar para conhecer a aula, o cliente ele já vai ter falado vários sims, o que atingir um gatilho mental de compromisso com você. A autoridade é um gatilho mental. Então, a gente tem que falar que nós estamos há mais de 10 anos no mercado. Número de alunos é uma autoridade. Seguidores que a gente tem no Instagram é uma autoridade, tá? E gatilho mental da antecipação. Você sempre conversa com o cliente como se já tivesse acontecendo, como se ele já comprou sua bicicleta, como se ele já fez a matrícula das aulas. Então, você sempre fala como se ele já tivesse realizado aquilo, porque você está dando um gatilho de antecipação no cliente, tá? Evitar palavras negativas em todo atendimento que você fizer. Por exemplo, você nunca vai falar o preço das nossas aulas, o uniforme custa, o gasto que você vai ter com tal coisa. Você nunca usa preço, nem custo, nem gasto. Você troca essas palavras por o valor das nossas aulas, o investimento que você vai ter com o uniforme, o investimento que você vai ter com a bicicleta. Nunca usa essas palavras, tá? Sempre valor e investimento. Nunca faça perguntas negativas. Troque os negativos por positivo. Por exemplo, você não gostaria de agendar uma aula? Ó o não aqui, já ativou o gatilho do não, para a pessoa te responder não. Então, sempre fala de positivo e dá uma data e um dia para a pessoa. Vamos agendar uma aula no dia 5 às 10 horas? Aí a pessoa é mais fácil de concordar com você e aceitar. Beleza? Tá travado? Ou posso dar continuidade? Pode ir. Beleza. Você nunca usa a palavra nunca e sempre, porque elas são muito extremas e nunca algo é nunca e nunca algo é sempre. Então, não evite usar essas palavras. Nós sempre fazemos isso, nós nunca fazemos aquilo, porque soa como algo fake, como algo falso. Evita a palavra mas. Por exemplo, você pode adquirir a nossa matrícula, mas... Ou você pode, mas, sabe? Evita essa palavra mas, porque quando a gente usa o mas, geralmente é para o negativo. Olha, eu gosto de você, mas... Olha, tá tudo bem, mas é sempre o negativo, sabe? Então, evita usar a palavra mas. E sempre troque os termos, tá? Como posso ajudá-lo é sempre melhor do que o que eu posso fazer para você. Porque senão parece que você tem uma obrigação de fazer algo pela pessoa. Então, como eu posso ajudá-lo? Responder a pessoa, será um prazer fazer isso para você. É melhor do que você falar, não tem problema, claro. Então, usar esse prazer mostra que você está disposto para a pessoa, sabe? Que você está ali à disposição. E sempre usa palavras com conotação otimista e confiante. Por exemplo, sem dúvida, com certeza, pode deixar, ao invés de você falar, talvez, pode ser que eu consiga, sabe? Fala mais com otimismo e confiança. Mesmo que você não consiga garantir alguma coisa para a pessoa,
mostre um otimismo. E as palavras poderosas, palavras que a gente usa, que a gente ativa gatilho nas pessoas. A gente tem um cliente que é visual, auditivo e sinestésico, né? Aquele que provavelmente você viu isso no vídeo ontem, aquele que é visual, ele precisa imaginar algo. Então, você vai usar palavras com ele que falem imagine, veja, né? Agora, se o cliente ele é mais sinestésico, ele quer ver como é o uniforme, ele quer ver como é a bolsa, ele quer ver as coisas, ele quer sentir, né? Aí a gente pode falar, usar palavras mais nesse sentido, sinta, perceba, né? Então, essas palavras a gente tenta perceber se é mais auditivo, ouça, né? Enfim. Palavras poderosas. Imagine a sua filha. Imagine você recebendo as fotos e os vídeos da sua filha todas as aulas, né? Veja a sua filha feliz, sorrindo. Merece, merecimento. Você merece, sua filha merece. Palavras como citar várias vezes o nome do cliente, chamar sempre o cliente pelo nome, né? Falar a palavra resultado. O resultado que nós trazemos em nossas aulas, o resultado disso, o resultado daquilo, também é uma palavra poderosa. Tá? Foi? Sim. É mais isso, tá? Hoje é mais realmente para a gente poder refinar o nosso atendimento, a nossa comunicação. E deixa eu parar aqui de gravar.